Glória a Deus, sem mais delongas, abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Quem está nos visitando nessa noite, levante sua mão. Tem alguém nos visitando? Opa, o senhor. Qual o seu nome, meu querido? Ari, seu Ari. Qual o nome da senhora? Valnildes. Tem mais alguém nos visitando? Quem mais? Senhora, qual o nome da senhora? Áurea. Nome belo, belo nome, Áurea. Mais alguém? Mais alguém? Como essa igreja se dirige a esses queridos? Pode trazer 10, 20, tá, senhora? Quantos vocês quiserem, viu, irmãos? Tem vários lugares aqui, vocês podem ver. Vocês são muito bem-vindos, nós estamos muito felizes pela presença de vocês. Que vocês sejam muito abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, diz a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça agora, por favor, queridos, vamos orar. Pai Santo, eu te glorifico nessa noite, te exalto, Deus eterno, Deus bendito, Senhor nosso, Salvador nosso. Estamos na tua presença e queremos, ó Pai, que o nosso coração esteja preparado, bem arado, como uma terra fértil, preparada para receber essa que é a tua palavra, que acabou de ser lida. Então, Senhor, coloca ela no nosso coração, faz ela germinar, crescer, florescer e dar muitos frutos, de forma que não saiamos mais nós daqui conforme chegamos. Se abençoados chegamos, saiamos nós muito mais abençoados. E se em falta de bênção chegamos, detentores da bênção saiamos. Que seja assim, Pai Santo, eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, amado. Glória a Jesus. Bem, essas palavras foram ditas a Josué, o servo de Deus, aquele que era discípulo de Moisés. E a palavra aqui é uma palavra animadora, para que ele seja forte, seja corajoso. Também há um desafio grande aqui, poderoso. O Senhor está falando que ele, sendo forte e corajoso, ele deve ser assim, porque existe sobre ele uma profecia, uma promessa de bênção, mas também uma responsabilidade de fazer todas as bênçãos se cumprirem, todas as promessas, e essas promessas elas se dirigem para a terra que emana leite e mel, para Canaã, a terra do descanso. E o Senhor está falando: olha, você vai ser o instrumento que eu vou usar para fazer o povo herdar aquilo que eu prometi, que eu declarei aos seus pais. Isso é poderoso, tremendo. Mas quando a gente fala aqui do povo de Israel, e aqui nesse momento onde está, vamos dizer assim, culminando o cumprimento do que Deus falara àquele povo, nós vemos aqui um homem de fé, um homem realmente corajoso e fiel. Nós também somos imediatamente remetidos a fato de como aquele povo, grande parte deles, que foram libertos de Faraó, mas não foram libertos de si mesmo, foram libertos da escravidão do Egito, mas não foram libertos, ou melhor, não foram
limpos de si mesmo, de todos os resquícios da escravidão mesmo, de toda manietação e conformação que a escravidão fez na vida deles. A gente começa a pensar nesse povo que tinha mente de escravo, mesmo depois de ter sido liberto do Egito, e que morreram no deserto. Morreram no deserto, porque estes que o Senhor está falando para Josué, que irá fazer com que ele seja um instrumento para fazer com que estes aqui herdem, enfim, Canaã, este povo aqui já não é mais aquele mesmo povo. Esse povo aqui são a descendência, são os filhos, porque aquele povo mesmo que saiu do Egito, morreu no deserto, sem de fato usufruir das bênçãos da terra que mana leite e mel, Canaã. Você já viu o termo, ou melhor, já ouviu o termo, andou em círculos e não chegou a lugar algum? Quem já ouviu esse termo? Às vezes a gente ouve assim, andou em círculos e não chegou a nenhum lugar, ou lugar algum. Isso é inteiramente verdade na realidade da vida daqueles israelitas, daqueles homens que saíram do Egito, com o destino de chegarem à terra prometida. Eles andaram em círculos e não chegaram de fato ao lugar que deveriam chegar, prometido a eles. Não porque aquele que prometeu foi infiel e não cumpriu, mas porque eles mesmos se desviaram pelo caminho, por si só, se perderam em si mesmos e morreram sem, de fato, usufruírem de toda a grandeza e beleza daquele lugar prometido. Só os filhos entraram, só a descendência entraram. Daquele pessoal todo lá, a Bíblia cita Josué e Calebe. Os outros foram enterrados no deserto. Queridos, quando nós vamos analisar a rota que os hebreus, israelitas, aquele povo seguiu até chegar ao Monte Nebo, se você observar a rota, você vai ver que literalmente eles fizeram um círculo. Eles andam dando algumas voltas, em algum momento eles fazem um círculo mesmo, eles vão e voltam pelo mesmo caminho para pegar a estrada que hoje ainda está lá, para ir ao Monte Nebo. Literalmente eles andaram em círculo. Havia uma rota que ela ia pela orla do Mediterrâneo, eles levariam 15 dias. Só que, por essa rota, eles iriam passar pela terra dos filisteus. E a própria palavra diz que Deus evitou que eles passassem por ali, porque eles não estavam preparados para enfrentar os filisteus. Israel andou em círculo, pelo menos todo esse povo, a grande maioria. E por que eles andaram em círculo? Por que esses que morreram ali no deserto, nós podemos chegar que não chegaram? Podemos dizer que não chegaram a lugar algum. Pelo menos o lugar que deveriam chegar. O lugar que era a vontade de Deus para a vida deles.
Assim aconteceu por quê? Porque eles murmuraram. Por causa da murmuração, por causa da desonra, por causa da ingratidão, incredulidade e a desobediência. Mas a infelicidade de liderar esse povo, que não se desvencilhava da mente de escravo, que um mínimo desconforto fazia com que eles desejassem voltar a ser escravo, fazia com que eles desejassem voltar para o Egito. Moisés liderou esse povo, que a Bíblia diz que é um povo de dura serviço. Mas Josué já liderou um outro povo que não se modelou, eu posso dizer assim, por este povo que morreu no deserto. Por que não se modelou? Porque Josué teve deles obediência. Eles, liderados por Josué, eles obedeceram, seguiram as instruções. Desde a circuncisão. No capítulo 5, aqui do livro de Josué, você vai ler e você vai verificar que uma coisa que Josué fez imediatamente foi circuncidá-los. Ora, essa orientação já havia sido dada ao próprio Moisés. Vocês lembram dos seus filhos? Que quase ele perde a vida porque os seus filhos não foram circuncidados? E depois, isso era para ser feito com todos. Mas você vê que durante esses 40 anos, eles se perderam tanto de algo primordial, que era uma marca da aliança deles com Deus, eles já não mais praticavam. Tanto é que Josué, ele, antes de partir para pisar a terra prometida, depois que eles passassem pelo Jordão, antes disso, Josué vai e circuncida todos. E eles se submeteram e se deixaram ser circuncidados. Essa nova geração é uma geração que está disposta a seguir, a obedecer às instruções dadas por Deus a Josué. Irmãos, nós fomos destinados à terra do descanso. Lógico, a nossa terra do descanso não é literalmente Israel. No entanto, é um ambiente de vitória. É uma vida cristã vitoriosa sobre o pecado, sobre a carne, sobre o diabo. Há um ambiente, há uma estatura espiritual, que é essa pela qual nós somos destinados na nossa caminhada, buscar a medida e a estatura de Cristo, aprender dia após dia na designação e direção do Espírito Santo, desenvolvendo, como eu preguei na última vez, as virtudes do fruto do Espírito, que vai fazer com que nós, de fato, vençamos o inimigo, vençamos os nossos inimigos, que não é carne, não é sangue, não são pessoas, não são, vamos dizer assim, argumentos ideológicos, partidos, governos. Nossa luta não é contra pessoas nem instituições, mas contra as hostes malignas, as potestades que operam, que aprisionam, que amarram as pessoas e que roubam de nós aquilo que nos é dado por herança, a partir de uma vida espiritual, de uma vida que, vamos dizer assim, tem em Deus paz, harmonia, completude, equilíbrio, para andar nessa terra de trevas, nesse mundo de trevas, e vencer os obstáculos, as adversidades, não no meu modo, não na minha força, não no meu querer, não na minha estratégia, não na minha dinâmica,
mas conforme o Deus eterno, que é o nosso Salvador e Senhor, nos designou pela revelação da sua palavra, os princípios e valores da sua palavra, que nada são do que guias, que vão nos orientar, como nos interagir, como nós vamos agir diante das circunstâncias dessa vida. Josué, ele é um homem que estava ligado a Deus, atento. Ele já havia decidido que o seu lar, a sua vida inteira, serviria ao Senhor. Josué tinha uma convicção de que Deus faria milagres, que Deus faria coisas maravilhosas. A sua confiança estava em Deus, no Senhor. Abra sua Bíblia lá em Números capítulo 14. Números 14, versículo de 6 a 9, nós vamos ler. Antes, Caleb já tinha declarado algo poderoso. Depois, o próprio Josué, diante ali do quebrantamento de Moisés e Arão, que caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel, aí Josué levanta nesse texto e ele fala essas coisas. E Josué, versículo 6, capítulo 14, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, ele era um dos 12 que foram espiar a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes, diga rebeldes. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, diga não temais, o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Olha só, há muito tempo atrás, Josué já tinha manifestado essa fé, já tinha manifestado essa convicção, ele tinha certeza absoluta, já nesse tempo aqui, vamos dizer que era 40 anos atrás, eu não sei precisar exatamente o número de anos, no entanto, era muitos anos atrás. Porque tem dois momentos aqui, o momento que Josué está pronto com o povo a entrar ali efetivamente na terra prometida, isso no capítulo 6, 5 e 6, e aqui nós estamos vendo em Números, tempos atrás, onde Josué, diante de um relatório negativo dos outros 10 espias, que disseram que ali tinha homens imensos e nações poderosas, e que eles se sentiam como gafanhotos, porque aqueles gigantes os viam como gafanhotos. O Caleb já se levantou e rejeitou aquela palavra. Depois que o Josué viu o quebrantamento de Moisés e Arão, ele também se levantou. Ele disse: não, o Senhor nos prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso, nós vamos devorar essa circunstância como pão, nós vamos vencer essa circunstância, essa situação, ela vai ser vencida, Ele é poderoso, Ele está conosco, Ele está à nossa frente. Essa era a fé
de Josué. Ele acreditava que o Senhor cumpriria as suas promessas que fizera aos seus pais, que fizera a ele próprio. Ele recebera essas promessas também, junto com os seus pais, os seus antepassados, e até mesmo o seu presente ali no Egito, que ele também foi escravo no Egito. No capítulo 1, eu já li o versículo 6, mas vamos ler outros versículos aqui. Capítulo 1 de Josué. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele tinha convicção dos milagres, que o Senhor operaria em favor dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. O que Deus tem falado a você? O que Ele falou aos seus antepassados? Eu sou filho de pais crentes. Embora eles tenham se convertido, eu tinha somente 14 anos. Mas deu tempo de eu presenciar a fé deles, de que eles e a casa deles serviriam o Senhor. E até hoje eles clamam, buscam essa promessa que Deus fez a eles. O que Deus tem falado a você? O que Deus falou aos seus antepassados? Quais são as promessas de Deus que tem sobre a sua vida? O que Ele tem orientado você? Qual é o caminho que Ele designou que você percorra? E como Ele falou que você deve conquistar aquilo que Ele já te deu? Porque foi assim com o povo de Israel. Ele deu, prometeu e deu, mas eles tinham também que conquistar. Mas havia uma trajetória, havia uma forma, havia princípios e valores que eles tinham que absorver, e a conquista não se daria de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles não cresceriam como batatas, esticando para qualquer lado, vivendo de qualquer jeito. É por isso que Deus deu a eles princípios e valores através do decálogo, da Torá, da lei. Amém? Amados, eu creio que essa promessa está sobre nós. Eu creio que essa promessa está sobre a sua vida. Eu creio que até que Ele venha, ou que nós sejamos chamados pela morte mesmo, a morte aquela da sepultura, nós temos algo a percorrer e a conquistar e a fazer para Ele, para a glória dEle e para o nosso desfrute.
Tem um pastor nosso lá em Fortaleza, que ele fala uma coisa linda. Eu entendi finalmente o que ele queria dizer. Que ele diz assim: olha, nós temos uma trajetória e uma caminhada. A obra de Deus tem que ser feita, mas no caminho de fazer essa obra, além das lutas e batalhas que teremos, também há desfrutes, também há regozijo, regozijo semelhante ao de Cristo, ao do nosso Senhor, que em meio à caminhada nessa terra para cumprir o propósito de Deus na sua vida, o Deus Pai, e o propósito dele era chegar até a cruz, onde haveria sofrimento, onde ele tomaria sobre si todos os nossos pecados, e ainda uma caminhada aqui existencial, onde ele teria a experiência que todo homem tem, com a dor, com a perda, com o desaforo, com a afronta, com a rejeição, com o frio, o calor, com o mau odor, com o bom odor. Tudo isso ele viveu, mas ele, na glória, não sentia nada disso, somente regozijo, somente plenitude. Mas quando ele se fez homem, nessa caminhada, ele sentia isso. Mas ao mesmo tempo, até chegar à cruz, ele também comia peixes com os seus discípulos. Ele também tinha o afago dos cabelos de uma mulher, que ali, em sincera devoção, lavava, enxugava os seus pés. Ele tinha também desfrutes de convivência com as pessoas. O que Deus tem falado contigo, irmão? Qual a trajetória que Ele destinou para você? Qual é o chamado que Ele tem sobre a sua vida? Será que Deus te chamou para andar em círculos? Nós vamos entender que aqueles que obedecem a Deus, aqueles que estão ligados ao Senhor, mesmo que Ele mande andar em círculos, por um propósito Ele mandou, ainda assim experimentarão vitória, porque Deus, Ele não está dentro de uma caixinha. Deus não é a lógica humana. Às vezes Ele faz coisas que aos nossos olhos é algo estrambólico até, estranho até. Olha, eu estava falando aos pastores do distrito essa semana que passou, quando o Senhor Jesus diz: deixa as 99 guardadas, deixa num lugar, o lugar, a palavra lá não é necessariamente guardada, é num lugar ermo. Ele deixa as 99 lá e vai buscar uma que se desviou. Isso faz sentido, irmãos? Isso não faz o mínimo sentido. Você tem 99, 100 ovelhas, uma rebelde decide sair e se perder. Agora você vai deixar as 99 aqui, num lugar ermo, no campo. Você deixa elas aqui e vai atrás de uma, com pena de perder as 99 por causa de uma. A lógica humana e de liderança secular diria: guarda as 99 e deixa essa uma para lá, porque as outras vão dar cria e vai ter mais. Não é essa a lógica? Não tem lógica colocar 99 em risco por causa de uma. Mas não é assim o nosso Deus. Ele olha para cada ser humano, cada pessoa, e Ele olha com olhos de bondade e amor. E Ele é capaz, sim, de ir atrás de uma, porque o seu poder é suficiente para guardar as 99. O amor dele é muito grande, irmãos. Então, nós vamos ver que Deus pode te chamar, mas tem uma diferença entre obedecer a Deus e andar conforme a sua própria vontade. Quando você anda na sua própria vontade, você vai andar em círculo e não vai chegar a lugar algum. Mas se Deus te mandar andar em círculo,
algo poderoso vai acontecer se você obedecer. Josué obedeceu a Deus e fez do jeito de Deus. Josué 6, abra sua Bíblia lá, Josué 6, versículo 1. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, ou seja, bem alto. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Qual eram as instruções do Senhor? O povo ia sair com Josué durante 7 dias, 6 dias, eles sairiam, dando a volta nas muralhas de Jericó, o povo calado, as trombetas soando, e todo mundo calado. Uma volta. E assim eles fizeram. Uma volta no primeiro dia, uma volta no segundo dia, o povo calado, as trombetas tocando. No 7º dia, eles dariam 7 voltas, sendo que as 6 voltas primeiras, as trombetas tocando, o povo calado. E na última volta, depois da volta a ser dada com as trombetas tocando e o povo calado, eles dariam um grande grito. E o Senhor disse que as muralhas cairiam. Essas eram as instruções. Faz sentido isso, irmãos? Sinceramente, faz sentido? Alguém ganha a guerra gritando, irmãos. Pode até ter um ânimo para ganhar, né? Do ponto de vista humano, não faz o mínimo sentido. Eu fico imaginando Deus falando. É porque Josué era crédulo, Josué era crente, Josué estava ligado com Deus. Mas imagine Deus falando com o Gengis Khan. O Gengis Khan, aquele grande líder que ali na Ásia dominou a Ásia inteira. Você vai até o povo aí, China, Tibete e Rússia, e você vai gritar e eles vão cair e morrer de medo. É lógico que não faz nenhum sentido, nenhuma engenharia de guerra, nenhuma estratégia de guerra admitiria um negócio desse. Acontece, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele não opera na lógica humana. É por isso que Ele pega aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. É por isso que Ele faz algo poderoso através de um povo que nem pode ser considerado ainda uma nação. Por exemplo, os israelitas escravos lá no Egito. Então o Senhor deu instruções aqui a Josué, e Josué cumpriu literalmente, ele fez conforme Deus mandou, ele nem questionou.
Você sabe que Moisés às vezes dizia: Senhor, não faz assim, Senhor, não é melhor assim? Parece que Moisés às vezes queria dar conselho para Deus. Josué, ele simplesmente não diz nada, ele só obedece, e tremendo, o povo obedece, porque esse povo é uma nova geração, é uma geração que já foi circuncidada, é uma geração que tem uma aliança com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão, querido irmão e irmã: você tem uma aliança com Deus? Você já foi circuncidado no seu coração? Hoje não se corta mais o prepúcio, somos circuncidados no coração. Hoje não guardamos mais leis, mas elas estão escritas na tábuas do nosso coração. Hoje nós não adoramos mais no monte nem no templo, nós adoramos em espírito e em verdade. É assim que você serve a Deus? Você ouve a Deus, as instruções de Deus? Pois eu te digo, quase sempre as instruções de Deus é a contrapartida do mundo. Se o mundo está indo para cá, geralmente as instruções de Deus é para lá. É a antivisão, é o contraditório, é o andar na contramão. Mas na contramão vem os carros e os cavaleiros, vem a força bélica do inimigo, as hostes demoníacas, os trens-balas, os aviões, os torpedos de guerra, todos eles serão destruídos pelo poder de Deus. Eu vou contra eles não na minha força, eu vou contra eles no nome do Senhor. Tu vens a mim com carros, com cavaleiros, com força bélica, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Mas você é capaz de encarar o gigante e ir contra ele com 5 pedrinhas? Faz sentido isso? Faz sentido? Um gigante de 3,5 metros, com a espada imensa. Obedeça ao Senhor, irmãos. Obedeça ao Senhor e faça conforme Ele mandar. A vida cristã, eu sempre falei para vocês, e eu quero repetir isso muito, irmãos, está resumida no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no sermão da montanha. Se alguém bateu, dá outra face. Essa é a nossa arma, é o amor. Se alguém chamou para andar uma légua, anda 2. Se alguém te maldisser, o abençoa. Não é mais dente por dente. Amém? Amém, irmãos? Essas são as nossas armas. Segundo a palavra, elas são poderosas em Deus. São com elas que nós vamos vencer o diabo, o mundo, a carne. Pois é, o povo saiu do Egito, e por causa da murmuração, da desobediência, da ingratidão, da incredulidade, eles andaram em círculo, e não chegaram a lugar algum. Olha como são as coisas, é que eles andaram em círculos, por seu próprio entendimento, ninguém mandou eles andarem em círculos. A murmuração fez com que eles andassem em círculo, a desobediência fez com que eles andassem em círculo, a ingratidão, a incredulidade fez isso. Eles não ouviam a Deus, eles não ouviam Moisés, sinceramente não.
Porque quando a coisa ficava ruim, eles já queriam voltar para o Egito. Andaram em círculo e morreram no deserto. Josué, em algum momento da sua caminhada, andou em círculo, pelo menos 2 vezes, uma por culpa daquele povo. Percebe que Moisés andou em círculo e ficou 40 anos no deserto por causa daquele povo, porque o espírito que estava em Josué e em Calebe era nobre. Percebe que aquele povo foi a causa de Josué e Calebe permanecerem no deserto 40 anos, ao invés de desfrutar de Canaã 40 anos e muito mais anos? Mas Deus é fiel. Aqueles que guardam o Espírito de Deus, a fé genuinamente. Nós ainda estamos neste mundo, e ainda experimentamos neste mundo trevas e adversidade, mas o nosso coração como cristão é do céu. Amém, irmãos? Está em Canaã. Amém? Por isso que as momentâneas lutas, dificuldades que passamos aqui, não pode nem se comparar com aquilo que há de ser revelado. E nós andamos nessa força. Se alguém está murmurando, se alguém está reclamando, se alguém está desviando da fé, se alguém está apostatando, Deus tem a misericórdia dele, porque pode ele morrer no deserto. E após o deserto, na areia do deserto, a profundidade da areia é a escuridão. Se alguém está fazendo isso, se alguém está brincando de ser crente, se alguém está brincando com o Evangelho, se alguém está deixando de perdoar, lembra que a oração que o Senhor nos ensinou é: perdoa. Perdoa. Perdoa-me, assim como o Senhor tem me perdoado. Perdoa-me, assim como eu também tenho perdoado. Se alguém está fazendo diferente do que o Senhor orientou, e por causa disso, eu ainda, mesmo não praticando o pecado, ainda sou atingido pela poeira do pecado, sou atingido pelos respingos do pecado do outro. Agora nós estamos vendo uma guerra tenebrosa, terrível. E o que é aquela guerra? Aquela guerra é o desamor, aquela guerra é a avareza, aquela guerra, ela tem como pano de fundo exatamente um povo querendo suplantar o outro, querendo escravizar o outro. E eu não estou aqui tomando partido de ninguém, mas estou tomando partido da verdade, que aquilo acontece por causa do egoísmo, da maldade das pessoas em geral. Isso nos atinge, não é verdade? Até a economia é atingida, o nosso ânimo é atingido, o nosso emocional é atingido de ver aqueles irmãos pela criação sucumbindo, morrendo, passando fome. Tem pessoas que são tão sensíveis que ao ver essa guerra, agora, ninguém pensava mais em tipos de guerra como essa. É lógico, nós temos guerra acontecendo na África também, mas agora nós estamos falando de 2 potências, e a gente que passou pela Guerra Fria começa a pensar: será que vai voltar tudo de novo? Tem gente que fica opressa, obviamente não tem Deus, e fica pensando que pode haver uma 3ª guerra mundial. Muitas vezes, irmãos, nós vamos andar em círculo por causa do outro. A nossa nação, por exemplo, às vezes por causa de más autoridades, pessoas que são cavalos do diabo,
povo todo perece, não é verdade? Mas vamos nós amaldiçoá-los? Vamos nós ter uma atitude desequilibrada? Vamos nós nos desvencilhar da fé, do que diz a palavra de Deus? Não. Vamos fazer como Caleb, como Josué, guardar a fé, que o Senhor agirá por nós, que aquilo que é nosso por direito não nos será tirado. Josué andou em círculo por causa daquele povo, para depois liderá-los. E agora, Josué, tendo de Deus a orientação para invadir Jericó, Josué andou em círculo de novo. Círculo, olha, ele andando em círculo, ele pode dizer, isso é uma perca de tempo, vou ficar andando aqui 7 voltas em volta de uma muralha dessa? Nós temos que jogar uma bomba aqui. Não tinha bomba naquela época, né? Tem que ser outra estratégia. Mas ele andou em círculo. A diferença é que agora, quem ordenara ele andar em círculo foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Há momentos, irmãos, que Deus vai ordenar que você ande em círculo. Talvez pela misericórdia de alguém, talvez por um propósito desconhecido. Vai parecer que não faz sentido para você, mas eu quero te lembrar, Deus não obedece à lógica humana. Tenha fé, creia em Deus, obedeça, busca discernimento do Senhor nessa hora, qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Busca discernimento dele para as atitudes que você deve ter, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, você pode ler depois, que o meu tempo aqui já estourou. Tem ali um relógio que ele oprime a gente, irmãos, ele fica dizendo para você, acabou, acabou. Vocês não podem ver, mas eu estou vendo. Esse texto aqui, Saul havia recebido uma direção de Deus, ele deveria ir à terra dos amalequitas, ele deveria destronar Agag, ele deveria ali tomar posse de todos os despojos, e não deveria poupar ninguém, nem mesmo o rei Agag, rei dos amalequitas. E o que ele fez? Poupou o rei, poupou as coisas que lhe interessavam, o gado. Quando Samuel chega com ele, ele diz assim: rapaz, não é que eu desobedeci, não, é que o povo queria. E também é o seguinte, esse gado aqui eu segurei para ofertar a Deus. Faz sentido? Na lógica humana? Faz sentido você tomar um povo e queimar tudo? E não possuir os despojos? Por que esse homem lá da Rússia está invadindo a Ucrânia? Há interesses financeiros, territoriais. E Deus tinha dado uma ordem para Saul: olha, queima tudo. Saul disse: isso não faz sentido. O povo quer, eu quero ficar bem com o povo. E aí a hora que chega Samuel disse: olha, por que você desobedeceu? Não, é porque isso aqui, ó, eu vou dedicar para Deus. E é nesse texto aqui que Samuel diz essa frase para Saul: acaso tem mais prazer Deus em holocausto, em sacrifício, do que em que lhe obedeça? É melhor obedecer, irmão, do que sacrificar, ainda mais um sacrifício mentiroso.
Muitas vezes nós falamos que nós estamos fazendo certas coisas porque é necessário, é importante, isso, aquilo, outro. Mas na verdade não estamos fazendo por causa de Deus ou por causa da família, estamos fazendo por causa de mim mesmo. Às vezes o pai se ausenta demais da família, às vezes faz um negócio que vai tirar ele da comunhão com a família. Às vezes o que tem é suficiente e supre, mas ele quer mais, aquilo que é mais importante ele renega a segunda, terceira importância. Você entende o que eu estou falando? Tenha fé em Deus. Tem coisas que vêm como armadilha para destruir você. Todos nós devemos crescer. É a vontade de Deus que nós comamos o melhor da terra, mas melhor é obedecer do que sacrificar. Lembre disso. Josué, ele andou em círculo por fé, por obedecer a Deus. E foi dessa forma que as muralhas caíram, na ilógica, na não lógica, que as muralhas caíram. Ele obedeceu a Deus e isso foi imputado a ele como justiça. Ele venceu a batalha por fé. Josué 24, versículo 14 e 15, num outro momento de aliança, onde ele ali concluíra toda a obra que Deus colocou na sua mão, ele chama o povo e diz: agora é hora de vocês decidirem. A aliança total com o Senhor. Eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu já decidi, e eu assumo a responsabilidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Pastor, como é que eu posso falar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos vão se tornar adultos, minha filha vai se tornar adulta, e eles vão decidir a vida deles. É verdade. No entanto, você está obedecendo a Deus e levantando o altar de adoração na sua casa. Você está dizendo: eu assumo a responsabilidade. No meu território aqui, só o Senhor é Deus, Baal não é Deus. Nesse território aqui, a instrução vai ser dada, o caminho vai ser sinalizado, ele vai ser apontado. A verdade, o caminho, a vida é Jesus. Eu e minha casa, pela minha palavra, pela minha orientação, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, servirá a Ti, Senhor. E quando ele está falando assim, ele está dizendo: os métodos, os meios, as formas, o jeito, o desígnio, os princípios e os valores serão do Senhor. Nós vamos caminhar e vencer, mas não vai ser de qualquer jeito, não. Não vai ser pelas metodologias e filosofias adversas, não, ou diversas. Não, eu vou seguir ponto a ponto o que o Senhor está mandando. É para amar minha esposa como a mim mesmo, ao ponto de me doar, me entregar por ela? Assim eu amarei. E se eu não sei amar, me ensina, Senhor. Se eu sou egoísta, tira de mim o egoísmo. É para submeter o meu marido em amor, não ser subserviente, mas submeter a sua missão, como mulher sábia, prudente, que edifica o seu lar. Meu marido é meio brutão, mas o Senhor vai te dar graça, porque ele será alcançado pela sabedoria que Deus te dá. E ai dele que não se renda, que a mão de Deus também, ela é pesada, a sua disciplina é dura, não é para a morte, é para a vida. Como Paulo diz: entrego este ao diabo, para que seja salvo no último dia o seu espírito, a sua alma.
É o perdão que deve ser aplicado. É isso que vai funcionar. Ah, mas ele é sem vergonha, ela é sem vergonha. A gente perdoa, ele trata o nosso perdão como um cartão de crédito, num ímpeto descuidado de um garoto, gastando à vontade. O que o Senhor Jesus disse? Quantas vezes deve perdoar? Quantas? O que significa isso, Batista? 70 vezes 7. Significa que é como Ele perdoa, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele é rico em misericórdia. Amém? Amém? Essas são as armas da nossa milícia. E se Ele te mandar, vai para lá, vá. Se Ele diz, vem para cá, venha. Se Ele diz, é desse jeito que tem que fazer, faça. E já está tudo escrito aqui. É só seguir o manual. Está aqui o mapa da conquista. É só aplicar. Viver integralmente, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém, queridos? Foi me dado esse título: andar em círculo por fé. Pela fé andar em círculo. Significa o seguinte: que Deus pode ter dito algo a você, que para você às vezes não faz nem sentido, não tem sentido humano, não tem lógica, mas se Ele falou com você, obedeça, porque as muralhas irão cair. Tenha fé, essa situação ela vai ser transformada. Creia somente, obedeça a palavra de Deus. Esse gigante vai tombar, essa doença vai sair, essa escassez vai acabar, essa tempestade vai ser aplacada, esse maremoto, numa ordem dele, se tornará um dia lindo. Creia, em nome de Jesus eu te digo nessa noite, creia, ande por fé, vença por fé, faça como Josué, em nome de Jesus. Pai Santo, eu estou apresentando os teus filhos agora na tua presença, meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, para ti, Senhor, não existe o termo andar em círculo, a não ser para aqueles que desobedecem, mas para aqueles que te obedecem, ó Pai, se for o teu mandato andar em círculo, é porque, ó Deus, as muralhas cairão, porque as tuas designações, ó Pai, elas são sabedoria, elas são poder. Por isso que a tua palavra mostra Paulo afirmando: eu creio no Evangelho e não me envergonho dele, porque ele é o poder de Deus. Creia naquilo que Deus te fala através da sua palavra, creia naquilo que Ele já te ensinou e que o Espírito testificou que você deve fazer, segundo o que está escrito nessa circunstância, nessa situação, neste relacionamento, neste momento assim de confusão. Creia na palavra dele, aplique, vive-a, e você verá o poder de Deus se manifestando em nome de Jesus. Peça a fé dele, clame renovação, avivamento, peça e ele te dará. Ele é a fonte de tudo. Creia em nome de Jesus. Pai, eu apresento os meus irmãos no teu altar, e a minha vida também, Senhor, neste mundo tenebroso, neste mundo, ó Pai, que tenta te manietar, te amarrar, que tenta nos afogar. Ele veio, o diabo, para matar, roubar e destruir,
mas o Senhor tem uma vida abundante, e ela, meu Deus, ela flui livremente dos teus princípios e dos teus valores. Meu Deus, meu Pai, Pai, visita esse homem, essa mulher, fortalece-o agora, Pai, vivifica a tua palavra e levanta-o, Pai, como Josué, Deus, para vencer o inimigo, mediante, Deus, a tua ordenação, tua palavra, Pai Santo. Pai, enche este homem, essa mulher, esse rapaz, essa moça, Deus, com a tua fé, com o teu Espírito, e usa-os, Pai, Deus, para serem instrumentos nas tuas mãos, porque a vitória que é singular a eles, das suas lutas, também é a vitória compartilhada pelo corpo, e aqueles que eles ajudam a vencer também, Deus, a própria vitória deles, quando eles ajudam o irmão, Deus, eles também são vencedores, quando eles vencem, Pai, eles também compartilham essa vitória, e assim o teu povo inteiro herdará Canaã, o lugar da vitória, da vida cristã com realidade espiritual. Eu abençoo os meus irmãos, Pai Santo, e as demandas que eles têm, Pai, Deus, eu profetizo, ser forte, ser corajoso. Tão somente medita na palavra do Senhor de dia e de noite, porque quem te fala é o Senhor. Ele te mandou ser forte, ser corajoso. Tu herdarás, tu vencerás. Creia somente, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Te abençoo, minha irmã, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, em nome de Jesus. Ela inteira servirá ao Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Eu abençoo os negócios da sua família. Eu abençoo as tuas mãos para prosperar em todas as coisas que ela tocar para fazer. Eu abençoo você no nome de Jesus. Creia, e se você crer, diga amém. Se você crer, dê um glória a Deus bem forte. Se você crer, dê uma salva de palmas bem forte. Aleluia, glória a Jesus. Meu querido irmão, a paz de Cristo sobre a sua vida, rebrilhe a glória do Senhor sobre si, faça resplandecer o Senhor a glória dele sobre a sua vida, e que essa glória expandida, brilhante em você, abençoe pessoas, ilumine pessoas, e as tire das trevas e as traga, pelo nome de Jesus, para a maravilhosa luz. Seja assim na sua vida, meu irmão, minha irmã, no nome dele, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.